Imaginem uma nova consciência surgindo no universo. É um indivíduo. E toda a ação desse indivíduo, ela se dará apenas por meio do seu corpo físico. Pois a gente já viu que a consciência, os aspectos conscienciais de um indivíduo, eles não estão no mundo físico. O mundo físico é algo desprovido dos aspectos conscienciais de uma pessoa, de um indivíduo. Porém, toda a ação consciente de um indivíduo, ela necessariamente está comandando um corpo físico, e esse corpo físico é que vai interagir com todo o ambiente à sua volta. Logo, não existe nenhuma ação consciente que se dê no mundo, aqui a gente está considerando no mundo físico, que se dê fora do corpo da pessoa. Então o indivíduo ele está completamente preso ao corpo que ele possui. Caso aquele corpo que ele possua não dê nenhuma característica, nenhuma disponibilidade de ação de uma determinada forma, aquela consciência nunca poderá fazer aquela ação. Então toda a ação que uma consciência pode fazer está presa no corpo que ela possui. Bom, e esse aspecto ele vai começar a entrar nas bases filosóficas da ação política, da ação humana. Tá? Então, a gente pode tirar diversas características dessas ações. Então, vamos lá. Primeiro, entenda que o meu corpo, então quando a gente coloca um indivíduo, o indivíduo ele é composto de ações inconscientes, de ações conscientes e de ações que são tanto inconscientes como conscientes. Por exemplo, toda a minha homeostasia corporal ela é mantida por meio de ações inconscientes. Então são ações que não passam ao meu nível consciencial. Eu não estou cientes dessas ações. Então a minha digestão, por exemplo, todo o processo da minha digestão é uma ação minha, é porque faz parte de mim, é uma ação do meu indivíduo, o meu indivíduo que está fazendo a ação de digestão. No entanto, ela é completamente inconsciente. Eu não tenho controle consciente sobre a minha digestão. Certo? Então é uma ação que o meu corpo está realizando no mundo, no entanto, não é controlado pela minha consciência. Bom, existem ações que são controladas por essas ações inconscientes, né, ela controlam o meu corpo como um todo, controlam toda a homeostasia corporal minha, de cada detalhes lá moleculares e celulares. Bom, esses detalhes moleculares e celulares então não fazem parte do meu consciente. No entanto, para ter intenções, todas as ações que são em funções de intenções, então todas as ações que possuem uma intenção de base, ela é comandada pelo meu consciente. Então as ações conscientes são aquelas ações que movem o corpo como um todo com determinada finalidade para agir de alguma forma consciente no meio em que esse corpo se encontra. Tá? Então isso seria uma ação consciente. Por exemplo, a gente pode ter andar, é uma ação consciente, correr, agarrar, empurrar, né? Ir atrás de uma comida e etc. Isso são ações conscientes. Bom, além disso, além dessas ações inconscientes e conscientes, a gente tem algumas ações que são intermediárias. Por exemplo, a respiração. A respiração é uma ação que ora está inconsciente e ora está inconsciente. Se eu não presto atenção na minha respiração, se eu estou prestando atenção em outras tarefas no mundo, a respiração ela passa a ter um automatismo inconsciente. Ela é comandada pela minha parte inconsciente, tá? do meu corpo como um todo. No entanto, se eu começo a prestar atenção na minha respiração, eu começo a controlar a minha respiração de forma consciente. Tá? E na verdade esse aspecto dual, ela contém todas as ações humanas, possui esse aspecto dual de ser uma parte inconsciente e outra parte consciente. Tá? Então percebam isso, a respiração ela só está num nível mais exacerbado disso, é um nível mais que todo mundo consegue perceber que ora ela está inconsciente e uma parte dela também é consciente caso eu comece a prestar atenção nela. Bom,
É claro que em última instância é muito difícil a gente colocar o que é uma ação inconsciente e o que é uma ação consciente, porque isso vai se misturar com a substância fundamental, isso vai se misturar com o próprio aspecto de ação do universo como um todo. Porque eu sou parte do universo como um todo, então na verdade toda a ação minha, seja consciente ou inconsciente, ela simplesmente faz parte de uma ação do universo. É o universo agindo sobre ele mesmo. Certo? Então eu sou o universo agindo sobre ele mesmo. E aí a gente vai entrar naquele aspecto de livre-arbítrio, tá? Que eu já fiz vídeos passados sobre livre-arbítrio, veja esse vídeo passado sobre livre-arbítrio, certo? Mas enfim, percebam essa distinção aqui. Porque para entrar agora nos aspectos políticos e econômicos, a gente tem que delimitar muito bem isso. Se você não tiver essa parte de conceitual sobre a ação humana, se você não entender ela, nada que a gente falar sobre política e economia vai fazer sentido. E a gente vai cair em diversas falácias lá se não compreender direito essas bases aqui. Tá? Então, essas bases aqui a gente tem que começar a entrar nesse mistério. E perceba o seguinte, toda a ação que é minha, que é inconsciente, então toda a ação do meu corpo inconsciente, ela é indistinta de qualquer ação que existe no meio físico. Ou seja, toda ação que é minha inconsciente, a gente vai dizer que ela segue leis físicas, leis naturais. Então todos os aspectos homeostáticos do meu corpo vai seguir leis naturais, porque ela é indistinta de uma ação do universo. Ela é indistinta de uma ação do mundo físico, tá? E do mundo físico segue leis naturais. Quando eu falo mundo físico, eu estou desconsiderando a parte consciencial dele, tá? Bom, só que o grande problema é, a gente sabe que esse aspecto, as ações conscienciais, elas são interferidas pelo nosso mundo inconsciente, né? Então a gente sabe que as ações conscientes, elas são apenas a ponta do iceberg de todo um processo inconsciente nosso. E aí é que entra toda a discussão entre o livre-arbítrio e o não livre-arbítrio. Pois se você é uma pessoa determinística que acredita no determinismo, você não vai dar espaço para o livre-arbítrio. E se você não der espaço para o livre-arbítrio, toda a sua modelagem de ação humana, toda a sua modelagem de interações entre indivíduos será completamente diferente de uma pessoa que tiver uma modelagem dessa interação considerando o livre-arbítrio. Tá? Por exemplo, a gente pode falar o seguinte, se você é um determinista, você pode achar, por exemplo, que as minhas escolhas são influenciadas enormemente pelo meio, como se a gente fosse uma tábula rasa. Então, se eu sou uma tábula rasa, tudo que eu vou escolher é em função do meio que me moldou. Então o meio me molda e eu escolho, a minha escolha é em função do meio que me molda. Isso tem uma implicação política e econômica tremenda. Tremenda. Isso vai fazer todo o aspecto político e econômico virar do avesso, se você acredita nisso, certo? E toda essa modelagem econômica e política que a gente vai fazer nos outros vídeos mais pra frente, elas vão se transformar se você acredita em livre-arbítrio. Então, se você acredita no livre-arbítrio, toda essa modelagem que a gente fizer econômica e política vão ser completamente diferentes, tá? E é claro, em geral, essas duas coisas se sobrepõem. Em geral, nós temos hoje, no estudo político e econômico de hoje da nossa sociedade, nós temos uma interferência entre essas duas vertentes. Nós temos tanto uma parte que é vista apenas como se a gente fosse uma tábua rasa, como se o meio fizesse a sua escolha, ou seja, a sua escolha está dentro de aspectos naturais, dentro de escolhas naturais, né, de leis naturais, e nós temos partes também dessa análise em função de que a gente tem um livre-arbítrio. E de que você é um ser único e que você escolhe pela sua própria vontade. Então você tem uma liberdade de escolha. Então não são leis naturais que tá te forçando a escolher. Você de alguma forma possui uma liberdade ali que ninguém sabe entrar nesse mistério, óbvio que a gente já viu, né, que isso entra no mistério da substância fundamental, da incognoscibilidade da substância fundamental, que eu já fiz vídeos lá, vejam os vídeos também, implicando isso, porque o livre-arbítrio cai dentro desse mistério, tá? Vejam o vídeo sobre livre-arbítrio. Agora, é óbvio que na nossa modelagem daqui pra frente a gente vai considerar o livre-arbítrio,
Por quê? Uma, que a gente já mostrou diversas coisas que corroboram contra o determinismo. A gente já viu isso em vários vídeos passados, como por exemplo que o mundo de causa e efeito ele não se sustenta por ele próprio, ele precisa de uma coisa que é acausal, tá? Ou seja, o mundo de causa e efeitos ele tem que estar situado num substrato de realidade que não possui causa. Tá? E esse substrato de realidade seria a própria substância fundamental, que é um mistério e sempre será, que a gente já viu. Então tudo vai fazer com que a gente vá mais para o lado do livre-arbítrio do que para o lado do determinismo. Mas é óbvio, a gente não é infantil o suficiente para achar que também toda escolha é completamente livre. Tá? Vejam lá o vídeo livre-arbítrio. Esse vídeo contém as bases para o que a gente está explicando aqui. Contém as bases de colocar o livre-arbítrio acima do determinismo, certo? Só para dar um exemplo para vocês entenderem, imagine o exemplo dado por Alan Watts. Ele fala o seguinte, imagine um barco se movimentando num rio. O barco se movimentando no rio, ele é pelo presente. Para a gente analisar o passado, a gente vai analisar o passado em função de dicas e rastros do presente, ou seja, você vai olhar as ondulações do barco que ele deixou no rio, e aí aquilo vai ser a nossa visão do passado. Então perceba que você não vê o passado, você só pega dicas do presente para saber o que estava no passado, certo? Pronto. Então a partir daquilo lá você sabe onde o barco estava. No entanto, vai ter um momento em que essas dicas vai se desvanecendo cada vez mais. Até chegar um momento do passado que você fala, ó, dali pra frente já não existe mais rastro. E dali pra frente a gente não consegue saber como era o passado dali. Tá? Então a gente sempre é limitado em analisar o nosso passado. E muito menos a gente não sabe se o passado dita o presente. Que isso é ser determinista, né? O determinismo ele fala que o passado dita o presente. Então o presente é em função do passado. Certo? Agora, uma pessoa que não é determinista, ela vai falar o seguinte, olha, não, o presente ele pode ser diferente do passado. Tipo assim, o presente não é ditado, ou seja, se você conhecer todo o presente, você não sabe como que era o passado. Tá? Vai chegar um momento do passado que ele simplesmente desvanece. E mais, olhando o passado, você sabe a trajetória do barco. Mas aquela trajetória do barco foi em função do meio que estava à volta dele, ou foi em função do próprio barco, ele tem um livre-arbítrio para andar por onde ele quiser, para fazer aquele rastro do jeito que ele quer. Entendeu? Então a gente tem essa tudo que a gente conhece da natureza humana e da subjetividade, a gente acha, fala assim, não, meu filho, o meio não está fazendo tudo ali não. O meio ele pressiona o barco a fazer alguns desvios, então o meio está pressionando, por exemplo, ele não vai andar onde não tem rio, ele se está chegando perto da margem, quanto mais perto da margem ele chega, mais força o barco a voltar para o centro do rio. No entanto, ali naquela faixa estreita do rio, o barco tem total livre-arbítrio para estar onde ele quiser. Certo? Então isso é só um exemplo, né? Claro, ou seja, os deterministas acham que todo o universo em volta vai comandar o barco. Tá comandando o barco. Então o barco ali ele não tem livre-arbítrio, ele está sendo comandado pelo universo como um todo, pelo determinismo, pelas leis naturais do universo como um todo. Tá? E quem acredita em livre-arbítrio vai achar que o barco tem alguma possibilidade de escolha ali. E ele vai escolher. É claro que ele não pode sair do rio, porque existem várias coisas que pressionam o barco a estar dentro do rio, então ele não pode sair do rio. No entanto, aquela faixa do rio, ele é livre para andar naquela faixa. E qualquer um que começar a pensar sobre isso vai ver que é impossível fazer qualquer tipo de análise política e econômica desconsiderando o livre-arbítrio, desconsiderando o processo de livre escolha individual de cada indivíduo. Tá? Então é impossível você ser determinista ao extremo e fazer uma análise política e econômica. Não tem como. Tá? Então toda a análise política e econômica necessita em suas bases o livre-arbítrio, necessita em suas bases dar luz a um tipo de escolha. É claro que essa escolha não necessita ser uma escolha completamente livre. Tá? É uma escolha que possui influências, possui pressões, só que a escolha em si, a gente só pode fazer uma análise política e econômica considerando que existe um livre-arbítrio de base, mesmo que esse livre-arbítrio seja pressionado a todo momento por todo o universo. Um outro aspecto insolúvel dessas características da ação humana é o senso de justiça. Tá? Esse aspecto também vai ser bem misterioso e insolúvel. Por quê? Porque é o seguinte, é justo
É justo uma consciência surgir no universo sendo ser humano, enquanto outra consciência surge no universo sendo uma abelha, sendo que outra consciência surge no universo sendo um macaco? É justo isso? É justo uma consciência ser humana e enquanto outra é um macaco? Enquanto outra é uma abelha, enquanto outra é um verme? É justo isso? Bom, é justo, ou mesmo as consciências que nascem todas como ser humano, é justo uma consciência nascer num estado de riqueza e abundância, enquanto outra consciência nasce num estado de pobreza e miséria? É justo isso? É justo? Então, aqui a gente entra num outro aspecto insolúvel, que é o senso de justiça do universo como um todo. Tá? Claramente, se você não acredita em leis espirituais, se você não acredita em reencarnação, ou se você é puramente materialista e acredita, né, que o mundo está simplesmente os animais surgem no mundo por acaso, então as consciências que são relacionadas a cada animal são simplesmente por acaso, você vai ter um senso de justiça muito precário, porque você vai falar o seguinte: olha, a existência não dá a mínima para os seres humanos e para nenhum tipo de consciência. A existência é completamente alheia ao senso de justiça que nós temos na nossa psique. Lembra que a gente tem esse senso de justiça, então a gente não pode correr dele. Já fiz vídeos passados, olhem lá os vídeos que a gente fez passado, colocando lá sobre a ética, olha lá os vídeos sobre ética, sobre o conceito, os mistérios do conceito, etc. Certo? Então, quando a gente vê isso, a gente vê que a realidade não dá a mínima para o nosso senso de justiça. Não dá a mínima, foda-se. Nenhum indivíduo nunca terá oportunidades iguais a outro indivíduo. Isso até mesmo dentro de uma mesma espécie. Tá? Até mesmo indivíduos dentro de uma mesma espécie, um indivíduo nunca terá oportunidades iguais a outro. Nunca. O mundo, a realidade não é feito de oportunidades iguais para todos. Não adianta você espernear, não adianta você chorar, não adianta você falar que Deus é mau, não adianta, tá? A vida é assim, a realidade é essa. A realidade nunca será feita de oportunidades iguais para todos, nunca. Certo? Isso não quer dizer que a gente não possa fazer uma política tentando abordar uma igualdade política igual para todos, mas igualdade política é diferente de oportunidades, certo? Igualdade política não tem nada a ver com igualdade em oportunidades, mas isso a gente vai ver lá pra frente, certo? Em vídeos mais pra frente. Mas se atenham a isso agora. Uma pessoa que acha que a vida é feita de oportunidades igual para todos é uma pessoa que não entende nada sobre a realidade. Ela está completamente fora da realidade. Tá? A realidade não é um sapo. Imagina se um sapo tem uma mesma oportunidade do que eu. Não. Imagina se uma pessoa que mora num país de primeiro mundo, é filho de um príncipe, vai ter as mesmas oportunidades do que eu aqui no Brasil, num país de terceiro mundo. Não vai. Não é, a vida não é feita de oportunidades iguais. Isso é um fato. Não existe nada do que o ser humano possa fazer para dar oportunidades iguais a todos. Não existe. Mas a gente vai ver que isso é uma coisa boa e que isso não é para você ser de direita, não tem nada a ver com análise de direita isso daqui, tá? Porque a gente pode sim buscar uma oportunidade igual política. Então a gente tem que fazer essa distinção aqui. Mas enfim, isso eu já estou pulando, né? Eu já estou indo lá para política, deixa esses aspectos para política lá na frente. Bom, por agora, o importante é perceber que esse aspecto de senso de justiça, ele também vai ser insolúvel. Ele também entra no mesmo aspecto lá do livre-arbítrio. Tá? Um aspecto que a gente não sabe entrar, a gente não tem o conhecimento, mas é um aspecto que a gente não pode ignorar. Por quê? Porque é um aspecto que faz parte da nossa subjetividade. Então, tanto o livre-arbítrio como esse senso de justiça faz parte da nossa subjetividade. E a gente não pode jogar ela fora em função do determinismo. Tá? Porque se as pessoas determinísticas, eles vão jogar isso fora. Porque as pessoas determinísticas, eles vão jogar tanto o livre-arbítrio fora, como o senso de justiça. Eles vão falar que não existe senso de justiça no mundo. E aí eles podem relativizar a ética. Como a gente já viu, já fiz um vídeo lá, vejam um vídeo sobre a ética relativa ou absoluta. Tá? E muito importante você ver esse vídeo, porque isso é a base, isso faz parte das bases políticas e econômicas. Então lá você vai ver que a ética não é relativizável, certo? Mas se você cai nessa falácia do senso de justiça, porque claramente a realidade não dá a mínima para o nosso senso de justiça,
claramente, você pode cair no relativismo ético. E não podemos fazer isso, não caia nesse erro. Vai lá e assista esse vídeo para não cair nesse erro, tá? Então, agora com essas bases a gente pode começar a analisar a ação humana. E agora quando eu estou falando de ação humana, ó, perceba, sempre quando a gente falar de ação humana daqui para frente, a gente só vai estar falando dos aspectos conscientes. Somente as ações humanas conscientes. Por quê? Porque todas as ações humanas inconscientes são indistintas do universo material como um todo, do mundo físico como um todo. Tá? Então os processos digestivos meus são indistintos dos processos de ventos que fazem furacão. Tá bom? Então seria uma ação do mundo físico que segue leis naturais. Tá? Para fazer uma análise de ações humanas, a gente tem a fazer uma análise da parte subjetiva do indivíduo em relação ao mundo físico. Então nós temos vários indivíduos que estão seguindo dentro de um mundo físico que segue leis naturais. Só que dentro do mundo físico que segue leis naturais, a gente tem a parte subjetiva, a parte psíquica, a parte consciente de cada indivíduo que vai moldar toda uma interação política. Tá? Então toda interação entre consciências a gente vai denominar de política. Então a política são todas as interações conscientes existentes no planeta. Certo? Pronto. Se você chama de política outra coisa, tá? Detenha-se ao que eu estou falando de política. Então, o meu conceito de política é esse. Tá? Então, daqui pra frente, sempre quando eu falar de política, eu estou falando de interações entre consciências. Qualquer que seja interações entre consciências é uma política. Bom, só que para analisar interações entre consciências, primeiro a gente vai ter que então analisar os aspectos fundamentais da ação humana individual. Somente depois que a gente entender os processos de ação humana individual é que a gente consegue entrar nesse meio político. Então nós vamos ver isso no próximo vídeo. Até lá!